Insira um botão na tela, renomeie para buscar coordenadas, puxe um parágrafo para a tela. Clique no botão buscar coordenadas e acesse a lógica do botão. Utilize o componente GPS Location. Vincula o componente tab com o device GPS Location. Se você clicar agora em GPS Location, você vai ver uma aba chamada Outputs e nela tem todas as propriedades que esse componente ele retorna. Então ele retorna as posições em latitude, longitude, altitude, eu creio que a precisão aqui, e tem também a velocidade. O output 2, que é a conexão de baixo, ele vai retornar erros aqui, tá? Agora nós vamos vincular o resultado da porta de cima com variáveis, mas antes vamos criar essas variáveis. Clique em variáveis aqui em cima, acessa Page Variables, clique em add Page Variable. Na variável nós vamos criar uma variável chamada coordenadas. O tipo dessa variável vai ser um objeto. Após criar uma variável do tipo objeto, ele vai perguntar as propriedades dele. Então, ele já cria automaticamente uma chamada ID. Nós vamos alterar esse nome para altitude. O tipo dela vai ser numérico. E agora eu vou clicar em cima em coordenadas de novo. E tem uma opção aqui, add new property. Então, adicionar nova propriedade vai ser latitude. Eu vou dar Enter. E vou escrever novamente longitude. E vou dar Enter. Como eu adicionei, ele definiu que é do tipo texto. Então, nós vamos clicar agora em latitude e alterar para numérico. Da mesma forma com o campo longitude. Bom, só salvar agora o aplicativo. Agora que nós criamos as variáveis, nós vamos vincular o evento de clicar no botão. Ele vai chamar o componente do GPS Location e vai definir os valores naquelas variáveis. Então, para isso, eu vou utilizar um componente chamado setPageVariable. Então, vou puxar e arrastar. Como o nosso resultado ele tem que ser positivo para ter essas informações, nós vamos vincular a saída de cima. Então, puxa e arrasta. Clica no componente setPageVariable. Vem na aba Propriedades. Ele vai perguntar qual que é a variável. No nosso caso, ele já preencheu automático com coordenadas. E, como é do tipo objeto, eu preciso vincular a estrutura desse objeto. Então eu clico aqui embaixo em Custom Object. Ele vai abrir todos os campos que nós criamos. E para cada um deles nós vamos referenciar com o objeto componente do GPS. Então clica aqui no valor. Output Value of Another Node. Eu venho em GPS Location e escolho a opção Altitude. Da mesma forma eu vou fazer para os demais. Clico em salvar. Agora eu vou salvar o nosso aplicativo. Para finalizar, nós vamos imprimir a nossa localização nesse parágrafo. Então a primeira coisa a fazer é deletar esse texto. Depois que você deleta o texto, você não consegue mais acessar o objeto na tela. Então, para acessar ele novamente, aqui do lado direito embaixo, tem o Page Layout e tem o componente parágrafo que nós colocamos. Venho em conteúdo, aqui o Content, clico no ABC. Nós vamos utilizar aqui uma fórmula e vamos escrever, entre aspas, a latitude. Colocar 2 pontos, um espaço e colocar um mais. A nossa variável ela é do tipo numérica. Então eu vou unir texto com número e não vai dar certo. Então para isso eu preciso converter o número em texto. Para eu fazer isso, basta eu chamar uma função chamada string. E dentro dessa função eu vou passar a minha variável de latitude e longitude. Tá? Então tenho aqui latitude. Eu venho do lado esquerdo em Page Variables. Venho e escolho a opção latitude. E vou escrever o texto novamente com mais. Digito aspas, né? Coloco longitude. Acrescento a função string, Page Variables, dou 2 cliques em longitude e fecho o parênteses aqui.
O nosso exemplo de resultado ele já mostra o texto concatenado com números. Então esses números 1, 2, 3 eles são apenas apresentativos. Eu vou clicar em salvar e clico em salvar aqui em cima o aplicativo. Pelo celular eu vou clicar em buscar coordenadas e ele já vai retornar para mim as coordenadas e a altitude.